Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma entrevista, né, aqui do nosso curso de especialização às Áfricas e suas diásporas, agora apresentando a disciplina A África Mediterrânea Antiga, que será proposta e apresentada e desenvolvida pelo professor e coordenador do nosso curso, Gilberto da Silva Francisco. Tudo bem, Gilberto? Boa tarde, como você está? Se você puder aí falar um pouquinho com a gente, um pouco da sua trajetória, né? Como você está pensando aí essa organização relacionada à sua trajetória na arqueologia, na história, enfim. Se você puder falar um pouquinho para a gente, muito obrigado. Tá. Boa tarde, Felipe, boa tarde para todo mundo aí que vai nos assistir. Bom, eu sou o Gilberto, né, da Silva Francisco, acho que vocês já me viram por aí, né, em algumas formas de comunicação do curso. Eu sou vice-coordenador do curso As Áfricas e suas Diásporas e também estou engajado aqui nessa disciplina sobre a África Mediterrânea. Mas antes de apresentar a disciplina, eu vou falar um pouquinho, então, como o Felipe comentou, da minha trajetória. Eu sou historiador de formação, né? E quando eu entrei lá no curso de História, Prisca Zeros, lá do ano de 2000, quando eu entrei no curso de História da USP, eu logo no segundo ano me interessei bastante por arqueologia, né? E tinha um esquema de bolsa, de trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e eu comecei a trabalhar ali num projeto com a que se tornaria a minha orientadora durante muito tempo, que foi a professora Raiganush Sarian, arqueóloga também, que tinha projetos na Grécia. E eu comecei a trabalhar com ela num projeto no Museu de Arqueologia relacionado à catalogação de vasos gregos, né? Então, vocês imaginem eu aqui em São Paulo, no Museu de Arqueologia, trabalhando com a catalogação de cerâmica grega, uns vasos interessantes de 2.500 anos, mais ou menos, e foi um universo importante, assim, né, esse acesso direto à cultura material, aos objetos, e no curso de História, a gente até tinha alguma informação sobre isso, mas sobretudo relacionada a gente via esses objetos por fotografia, nos livros, no máximo em exposição, atrás de uma vitrine, e sobretudo, debates e interpretações em torno de textos escritos, né? E ali no Museu de Arqueologia eu tive essa primeira experiência com esses vestígios de grupos bastante antigos, e foi a minha primeira, então, experiência com arqueologia, eu gostei bastante e acabei me interessando e ficando ali, né, para desenvolver pesquisa. Fiz treinamento técnico, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc, sempre no campo de arqueologia e também pensando na cerâmica grega, né, que é um tipo de objeto que é muito frequentemente tratado como objeto de arte, e o que me interessava, sobretudo, na análise desses objetos era a produção, aspectos da produção, o elemento artesanal ali, como o artesão pensava a produção do vaso, como que ele agia no plano diacrônico, né, ao longo do tempo, vários séculos às vezes, como esse grupo profissional ele se organizava. Então, meu mestrado, meu doutorado tem muito desse aspecto de reflexão sobre a lógica da organização de um grupo profissional lá no passado, para além da questão artística em si. Então, eu não via ali muito, não estava buscando artistas, mas artesãos mesmo, e como eles se organizavam no trabalho. E nesse período, nessa época, eu terminei o curso de História, fui fazer pós-graduação em Arqueologia, fiz mestrado, doutorado, mas entre o mestrado e o doutorado eu comecei também a fazer o curso de Letras, né, fazer grego. Fiquei 5 anos, não cheguei a me formar, mas fiz 5 anos de grego, que me ajuda bastante, né, porque eu também trabalhava com escrita, né, um campo que é chamado de epigrafia grega, que é um campo que estuda as inscrições antigas, que nos vasos que eu estudava tinha muitas informações, os artesãos eles assinavam os nomes deles, tinha um artesão que me interessava bastante, e hoje eu estou trabalhando com ele, que é trabalhando, enfim, sobre os vasos que ele produzia, que é o Amasis, que é um artesão que tem um nome egípcio. Ele trabalhava em Atenas, mas tinha um nome egípcio. Daí eu tentei entender se ele era egípcio ou não, e tinha várias, enfim, informações da época, que a gente sabe que tem faraó da época que chamava Amasis também, século VI a.C.,
Então, será que era um nome exótico, estrangeiro, ou se o cara ele era efetivamente um estrangeiro ali, egípcio-africano, trabalhando lá em Atenas? Então, essas questões elas começaram a aparecer para mim também, e eu ia deixando de lado, até que em algum momento, ali por 2017, 2018, eu comecei a me interessar mais detidamente por essa questão mesmo dessas as conexões entre o mundo grego e o continente africano, que são coisas que muito frequentemente não são ressaltadas, né, quando a gente está lá nos cursos de literatura, arqueologia, história antiga, mas elas são evidentes, elas estão lá. Eu até começo a falar assim para meus alunos, colegas, que é impressionante a quantidade de informação que tem lá já nas fontes tradicionais, como Ilíada, Odisseia, a Eneida, tá tudo lá. O continente africano ele aparece muito explicitamente, de forma até consistente em vários casos, mas a gente não vê. Então eu comecei a trabalhar com isso. Hoje em dia eu tenho 2 projetos de pesquisa, né? Um eu chamo de História Antiga Afroconectada, que é trazendo então essas reflexões aí sobre a conexão do continente africano com o mundo antigo, que a gente chama de grego e romano, e uma outra que é um projeto que eu desenvolvo lá pela Escola Francesa de Atenas, que eu sou membro estrangeiro, né? Fui membro estrangeiro durante um tempo, agora continuo lá desenvolvendo o projeto, que é de escavação e interpretação e publicação do material do santuário da deusa Hera em Delos, né, na ilha de Delos. Então, vem trabalhando com uma equipe para publicar esse material também. Então, eu estou, enfim, nessas duas frentes, assim. E, às vezes, tentando estabelecer conexões, né? Por exemplo, lá em Delos, o santuário de Hera, que é uma outra pesquisa, de repente eu percebo que lá tem um santuário egípcio ao lado do santuário de Hera, no período helenístico. Lá. E o deus Serapis era cultuado ao lado de Hera. Tem Ísis, tem Anubis, de repente aparece Zeus associado a Serapis também. Então tem algumas questões interessantes para pensar como esse mundo grego ele não era um mundo isolado, né? Pelo contrário, ele era um mundo muito integrado aí com essas outras culturas, esses outros povos, e as consequências disso são formações como essa, né? Cultos paralelos, de divindades de mundo, de espaços muito diferentes que se associam e tudo. Então, essas pesquisas elas me mostram um pouco isso. Né? Fantástico, professor. Sensacional, tanto a nível de currículo quanto a nível, né, de teoria, de produção acerca disso. Bom, eu acho que você falou um pouco já sobre as ideias dos seus projetos, né? Não sei se faz sentido esse campo, mas seria interessante se você pudesse falar um pouquinho sobre o que os alunos geralmente têm mais curiosidade, né, da nossa especialização, que é a organização do curso, o que você está pensando, como isso vai ser relacionado aí com a sua experiência, com a sua pesquisa, né, nessa região tão importante. Tá bom, então, o curso, ele é um curso sobre, aqui ele chama África Mediterrânica Antiga, né, e aqui é uma observação através da arqueologia, mas não só arqueologia. Eu estou bastante interessado em pensar que o aspecto da cultura material e das fontes textuais também, como elas mostram para a gente um Mediterrâneo muito integrado ao continente africano. Mais que isso, o Mediterrâneo ele é parte africano, né? E isso está relacionado tanto a essa pesquisa que eu venho fazendo, mas também a minha relação com os meus alunos lá. Sou professor de História Antiga na Unifesp desde 2014, e eu percebo que eles têm alguns interesses, inquietações, né, e pensam porque tem uma formação que apresenta para a gente, por exemplo, o mundo grego-romano como uma experiência europeia. Isso aparece no livro didático, aparece, enfim, nessas ideias mais gerais, que quando a gente observa Grécia, Roma, é geralmente alguma coisa relacionada à Europa. E essas são informações muito equivocadas, no final das contas. Né? Elas são aí organizadas desde o século XVIII, mais ou menos, né? Ali que se começa a pensar o mundo grego e romano como origem de uma civilização que os europeus aperfeiçoaram e organizaram ao longo do tempo, e que aquilo era uma experiência europeia. Mas quando a gente vai para as fontes, a gente observa com detalhe, a gente não vê isso. Né? Pelo contrário, a gente vê um mundo muito mais complexo, mais integrado.
E essa disciplina, então, ela tem como objetivo desnaturalizar esse tipo de interpretação que é equivocada, né? Que o mundo grego e o mundo romano, que eles eram mundos europeus, eles eram europeus também, mas não exclusivamente. Esses conceitos, inclusive, a gente está falando de Europa, África, aqui Ásia, até, eles são conceitos que já existiam para os antigos. Se vocês lerem, por exemplo, Ilíada, Odisseia, eles já estão lá como conceitos macro-regionais. Eles não têm uma organização nacionalista, como a gente pensa, mas eles já existiam como conceitos macro-regionais. E eles já sabiam, por exemplo, que tinha Grécia no Oriente, na Ásia, e tinha Grécia na África também. Então eu parto dessa complexidade para pensar o ponto de vista africano aí nesse processo. Então a primeira aula é discutindo um pouco o que é o Mediterrâneo antigo. E se a gente pensa o Mediterrâneo antigo como algo europeu, é só vocês darem uma olhada no Google, vocês digitam lá, por exemplo, arquitetura mediterrânea, dieta mediterrânea, o que aparece é basicamente alguma coisa que nos leva para a Europa, né? A coisa não é bem assim. Só que a gente pensa isso porque tem uma construção. E essa construção, ela é identificável. É isso que eu vou trabalhar com vocês. As fontes antigas, como elas dizem outra coisa, e como a filosofia, a história, as humanidades de maneira geral, que vão se organizando entre século XVIII e XIX, elas delimitam essa experiência mediterrânica como uma experiência europeia, basicamente. Então, a primeira aula é um pouco isso, é mostrar como essa construção aconteceu e como ela não é coerente quando a gente observa as fontes. As fontes antigas mostram uma abrangência e uma complexidade maior, né? Então, a primeira aula sobre o Mediterrâneo Antigo, uma experiência afro-eurasiática, é para a gente desnaturalizar a ideia de um Mediterrâneo europeu e pensar, então, nessa complexidade e nessa amplitude territorial, paisagística desse mundo. Então, vai ser uma aula, o curso ele começa ali dia 19, né, a disciplina começa dia 19 de março, e essa aula vai ser dada no sábado, dia 23 de março, como vocês já estão acostumados, né, 10 horas ali no sábado, a gente vai ter 4 encontros aos sábados de manhã, primeiro no dia 23 de março. A próxima aula, lá no dia 4 de abril, ela chama África Grega e a África Romana. Vou tratar com vocês de dois conceitos que foram também muito utilizados pela bibliografia de história antiga e quase naturalizados, e mais recentemente eles são bastante criticados, que é o conceito de helenização e romanização. São dois conceitos ligados à ideia de contato e aculturação, e também uma ideia de civilização como algo que prevê uma hierarquia, ou seja, os gregos e os romanos eram superiores culturalmente, militarmente, do ponto de vista, ou seja, eles tinham um aparato civilizatório superior, e em contato com os outros povos, eles helenizavam ou romanizavam, ou seja, eles aculturavam esse povo, diferente. Isso durante muito tempo funcionou como quase uma abordagem teórica para explicar o que é o contato entre gregos, romanos e os outros, né? E o que a gente observa é que esses contatos eles não eram tão hierárquicos assim. E, por exemplo, gregos no norte da África, quando eles se assentavam lá, construíam suas cidades, eles não eram exclusivamente gregos, eles mudavam. Ao longo do tempo, eles agregavam, eles traziam novas referências, eles começavam a associar os seus deuses com as divindades locais, as línguas que já estavam ali, por exemplo, no norte da África, elas continuam. Então, a gente começa a observar sociedades sincréticas, bilíngues, que integravam elementos da fauna e da flora africana no comércio mediterrâneo. Então, a gente vai observar um pouco isso, como a experiência dessas cidades gregas no norte da África e o complexo territorial ali, provincial do Império Romano, no norte da África, ele foi uma experiência, em alguns casos, de contato forçado,
é violento, por exemplo, o exército romano, a conquista em vários segmentos do norte da África, e não só ali, em vários locais, mas ali também, ela foi bastante violenta, ela estava relacionada a um poder militar, armado, de estabelecimento do poder, né, e a mudança até de uma lógica administrativa, só que sempre teve espaço para resistência, sempre a resistência, às vezes mais desenvolvida, às vezes menos desenvolvida, ela acontecia. E a gente observa isso no respeito e na organização, no respeito a espaços tradicionais, em línguas que continuam, na toponímica e tudo, ou seja, esses elementos eles mostram para a gente a complexidade dessas relações, a ponto de, em determinado momento, o imperador do império ele sai do norte da África, é um africano que vai para Roma, é, enfim, é governar o império. Né? Então, isso mostra para a gente uma consequência importante aí como um desdobramento importante desse processo. A gente vai ver isso na aula do dia 4 de abril. Lá no dia 6 de... Opa, peraí, aqui acho que eu coloquei aqui no meu programa, eu coloquei errado, mas enfim, é a próxima aula. Né? Não vou dizer a data aqui para não aparecer errado aqui no vídeo. Na próxima aula, no próximo sábado, que eu não lembro aqui qual é o dia, a gente vai observar um outro debate que são territórios e personagens africanos na mitologia grega e romana. E aqui também tem algumas coisas interessantes, né? Porque, enfim, de novo, se a gente pensa a mitologia grega e romana como uma mitologia europeia, a gente está de novo enganado, porque são narrativas que abordam, tratam e criam personagens e territórios muito além da Europa. A gente sabe, por exemplo, que existem toda uma construção no imaginário mediterrâneo sobre o que era esse mundo além do Egito, que vai ser caracterizado como Etiópia, ou seja, um mundo que é um mundo fronteiriço, uma borda do mundo, onde o mundo acaba, onde o sol nascia, e por isso, por conta dessa proximidade do sol, as pessoas tinham a pele mais queimada. Então, vocês vejam que os mitos começam a falar sobre isso. E não é só isso. Lá, os deuses, eles frequentavam Zeus, Poseidon, eles vão para, eles recebem oferendas dessas populações, eles tinham os seus templos ali, segundo essas narrativas, eles tinham filhos que povoavam e governavam essas regiões. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, e mais do que isso, como em alguns casos existem até esquemas de ancestralidade de algumas comunidades gregas que passam por personagens africanos. Por exemplo, Andrômeda, que é uma princesa etíope, na maior parte das fontes gregas, ela é associada à beleza, ela é o mito de beleza ali associado a ela, né? E ela é uma rainha que, enfim, ela era uma princesa etíope que se casa com Perseu, vai para Argos e Tirinto, uma cidade grega lá do Peloponeso, e se torna rainha de Argos e Tirinto junto com Perseu. E ela é uma espécie de tetravó de Heracles, por exemplo, Hércules que todo mundo ouviu falar. Então vocês vejam que até na organização dessas referências mitológicas, que para os antigos não era mentira, não era historinha, eram histórias, narrativas, na verdade, que contavam um passado muito distante que eles não tinham acesso direto, eles colocavam também essas personagens africanas. Né? E esse é um caso, tem vários outros. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns deles e a gente vai tentar aprofundar um ou outro caso dessas personagens de territórios africanos na mitologia grega e romana. E lá na última aula, a gente vai discutir a extensão territorial da integração africana, porque a gente vai tratar no curso, sobretudo, dessa parte norte-africana e a integração dela ao Mediterrâneo, a partir de processos variados, mas a integração do continente africano ao Mediterrâneo era mais ampla. Ela não era só ligada ao norte da África, mas a gente sabe, por exemplo, que o rio Nilo, a projeção dele mais ao sul do Egito, ele também favoreceu certa integração de sociedades da Núbia, do reino de Aksum, atualmente Etiópia, a fenômenos mediterrâneos e integração do ponto de vista das trocas comerciais até do ponto de vista cultural. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem toda uma lógica de organização de redes comerciais que integravam China, Índia e o Mediterrâneo a partir da região do Iêmen,
e Aksum, ali o chifre da África, ele atuou significativamente na distribuição de produtos como mirra, incenso, no Mediterrâneo, a ponto deles acharem no Mediterrâneo que eram produtos africanos. Então, isso mostra uma integração que vai além das bordas nortenhas ali do continente africano. Mais do que isso, a gente pode perceber também nesse processo de integração a experiência do cristianismo, que começa a se organizar ali no norte da África desde os primeiros séculos. Século I já tem cristianismo específico africano, por exemplo, como o cristianismo de tradição cópita, que era muito integrado com o Mediterrâneo Oriental, a presença do grego era bastante forte, e isso se projeta para o reino da Núbia, né, o atual Sudão, para o reino de Aksum, a atual Etiópia. Lá a gente encontra inscrições em latim, grego, e não são inscrições que não têm nenhuma importância. A gente vê, por exemplo, que na região de Aksum, o rei local, quando ele ia para a guerra, ele evocava Ares, em grego, né, o deus da guerra. E ele também, quando se converte para o cristianismo, ele registra isso numa estela, né, numa pedra, com informação trilingüe, com a língua local, ali, da Etiópia, o sabeu, e também do Iêmen ali, e também em grego. Ou seja, o grego aí funcionava como uma espécie de língua internacional, e essas comunidades africanas, elas estavam integradas a esse processo também, para além do Saara. Então a gente vê que essa extensão ela era maior do que durante muito tempo se pensou, né? Vários teóricos que discutiram o Mediterrâneo, eles situavam uma fronteira clara, explícita do Saara nesses processos históricos de integração com o Mediterrâneo. E o que a gente vê é que as fontes, novamente, elas mostram alguma coisa diferente. Então é interessante, assim, que eu vou tentar mostrar para vocês que a gente é um pouco míope quando a gente fala de mundo antigo, e porque a gente não consegue ver, porque as próprias fontes mostram, né, que existe um mundo africano integrado ao que a gente chama de história antiga, e até esse mundo grego e esse mundo romano. Então é mais ou menos isso, a estrutura do curso. É mais ou menos tudo isso, né? Muita coisa, fantástico, sensacional. Enfim, acho que pensar o nosso ofício e aí me colocando, né, próximo dos nossos estudantes, assim, né, que estão em sala de aula, eu acho que vai ser de uma riqueza estupenda para eles. Professor, eu não sei se o senhor tem, né, mais alguma coisa para colocar. A gente passou um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado, mas se você quiser fazer um fechamento, se te pedir colocar alguma coisa, né? É que eu falo bastante, gente. É isso. Não. Eu sempre falo, vocês vão ver nas aulas, eu falo bastante. Não, eu só vou pedir, pessoal, para vocês conferirem lá na plataforma do curso as datas certinho, porque teve aqui, eu anotei umas datas, mas estou vendo aqui que elas não estão exatamente corretas, mas deem uma olhada lá na plataforma do curso, vocês vão encontrar todas as datas das aulas, quando o curso estiver no ar, a disciplina estiver no ar, vocês vão ver as datas corretas. E, assim, eu só espero vocês lá, acho que a gente vai estabelecer um bom diálogo, são informações bem novas. Eu acho que para vocês, boa parte de vocês são professores, acho que isso é fundamental. Mostrar, por exemplo, quando o livro didático mostra o mundo antigo, Grécia e Roma, e que não toca o continente africano, a gente pode mostrar que tanto história da África como história antiga, elas são também bastante conectadas. A gente pode fazer uma história da África associado ao Mediterrâneo e não tem problema nenhum, porque, como eu sempre mostro para vocês, as fontes, elas nos autorizam. A gente observa esses fenômenos, assim, de forma muito explícita. Então, é isso, deem uma olhada na plataforma e eu acho, leiam os textos, né, que eu vou indicando aí para vocês na plataforma, e vai ser bastante interessante o nosso diálogo. Obrigado, Felipe. Perfeito, professor. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço muito, né, pela conversa. Tenho certeza que vai ser extremamente proveitoso para os nossos estudantes e para a gente também, que vai estar acompanhando a disciplina de perto. Então, agradeço muito. Um beijo grande para você e para todo mundo que vai assistir esse vídeo, que está acompanhando as disciplinas e acompanhará a próxima disciplina também. Um abraço, pessoal. Tchau, gente.